todos, mais um lindo dia em nossas vidas. Obrigada, meu Deus. E a gente sempre tem que agradecer a Deus, em primeiro lugar, simplesmente por nós estarmos aqui. Você aí de casa que está nos acompanhando, obrigada pelo seu carinho, obrigada pela sua audiência. Você que está trabalhando, mas que está sempre conosco, aí vai um recadinho para você. Se você tem alguma dúvida na área médica, atividade física, sobre alimentação, tudo que é voltado para um bem-estar, tudo que é voltado para que você tenha uma melhor qualidade de vida, será respondido, será abordado aqui e por você. E olha só, o programa de hoje está muito legal no quadro de atividade física, porque nós vamos falar para gestante, o Pilates na vida da gestante. Teremos também uma entrevista com o psicólogo Valci Silva sobre a síndrome do pânico. O que será a síndrome do pânico? Quando isso começa realmente a afetar e ser um problema sério na vida das pessoas. No nosso quadro Receita, uma panqueca deliciosa, num formato totalmente saudável. Hoje, uma panqueca com recheio de frango. Gente, uma delícia. E a partir desse sábado, o programa Por Você ganhou mais um parceiro, que é o Supermercado Bandeiras, da cidade de Oswaldo Cruz. Lá você encontrará todos os ingredientes das nossas receitas e muito mais. Marconato, um grande abraço, obrigada por essa parceria. Aproveitando, quero falar também do Hotel Botânico da cidade de Araçatuba. Gente, um lugar maravilhoso, você precisa conhecer. Jaqueline, um abraço. Seu Ricardo, um grande abraço. Obrigada por essa parceria e parabéns pelo Hotel Botânico. Estamos no ar com mais um programa Por Você. Pensando em alimentação saudável, nós vamos iniciar o programa hoje com o nosso quadro Receitas. Receita saudável. Oferecimento Supermercado Bandeiras. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Maíta. Tava com saudade. Eu acho que todos os telespectadores de você aqui conosco. Seja muito bem-vinda. E a receita de hoje? Bom, hoje eu trouxe uma receita de panqueca, onde a massa é feita sem glúten e sem lactose light. Olha só, para os fãs de panquecas, uma panqueca sem culpa, sem peso, né? Exatamente, e um detalhe, super fácil de fazer. Então vamos lá. Bom, então pra receita é uma xícara de leite sem lactose, 3 colheres de sopa de farinha sem glúten, 2 colheres de sopa de azeite de oliva, um ovo inteiro e uma colherzinha de café de sal. Essa quantia é para uma panqueca? Ela dá 4 panquecas, tá? 4 panquecas. Então no liquidificador nós vamos colocar todos os ingredientes da massa. Aproveitar e dizer para você que a Gisele, hoje morando em Oswaldo Cruz, né, Gisele? Mas ela era de Tupã, manda um abraço para você, que assiste o programa, assiste as receitas, ela adora. Um grande beijo para você, Gisele. Ó, então, todos os ingredientes no liquidificador, nós vamos bater. A massa está pronta. Agora nós vamos pro fogão. Ó, eu coloquei um pouquinho de azeite na frigideira e agora eu vou jogar a massa da panqueca. Bom, a massa tá pronta, né? Agora nós vamos rechear. E esse recheio, Ana Paula? Bom, eu trouxe pra cá a opção de um franguinho desfiado com tomate, palmito, cheiro verde e azeitona. Dá um cheirinho todo especial, né? Mas aí fica a critério. Pode ser uma carne moída, refogadinha, ou pode ser feito com peito de peru também, então pode ir variando, tá? Okay. Então nós vamos recheá-la. Lembrando que todos esses ingredientes, esses produtos sem lactose, você encontra tudo isso no Supermercado Bandeiras de Oswaldo Cruz, que é nosso parceiro agora. Você encontra tudo isso e muito mais lá. Aí, pronto. A nossa panqueca está pronta. Linda! Ana Paula, e para quem, no caso essa panqueca, ela pode entrar numa dieta para perda de peso? Quantas calorias tem? Ó, uma panqueca dessa, sem glúten, sem lactose, tem 150 calorias. Gente, olha que delícia. E equivale, assim, dá pra acompanhar com uma saladona e ser um jantar. Jantar, né? Bem grandinha e bem cheirosa, né? Agora, pra incrementar um pouquinho mais, a gente vai fazer um molhinho também extremamente light, que a gente vai usar tomate, cebola, cheiro verde, um pouquinho de creme de leite sem lactose, noz moscada e sal. Então nós vamos refogar com um pouquinho de azeite a cebola. Então eu não vou usar tudo, que a gente vai fazer para uma panqueca. Também eu vou pegar um pouquinho de tomate.
colocar um pouquinho de água para furar. Aí nós vamos temperar com sal e com a noz moscada. E vamos acrescentar um pouquinho de cheiro verde. E o creme de leite sem lactose. Pronto. O molinho tá pronto, então a gente vai colocar sobre a panqueca. O cheirinho tá demais. E mesmo com esse molinho em cima, baixíssima 150 calorias. Dá pra é uma refeição mesmo, Ana Paula. Dá pra substituir o creme de leite light pelo creme de leite sem lactose pelo requeijão light. Então, quem não tem restrição à lactose pode estar adaptando a dieta simplesmente aos produtos light. Maravilha. Bom, Maíta, aí você pensa, essa panqueca, essa porção, acompanhado com uma salada de rúcula, tomatinho cereja, vai te sustentar e na versão extremamente light. Sustenta mesmo. Uma delícia, eu vou fazer. E a semana que vem, qual a receita? Biscoitinho sem glúten, sem lactose na versão light. Tudo de bom. Nós vamos para um breve intervalo, com certeza eu vou continuar comendo esta panqueca aqui. Mas não sai daí não, porque é rapidinho. E ainda hoje nós vamos falar sobre a síndrome do pânico. Você sabe o que é? Medo de alguma coisa? Medo, né, de ficar sozinha e medo de entrar em elevador, tipo assim, viajar em ônibus fechado, esse tipo de coisa aí. Tem vários medos, vários tipos de medo. Síndrome do pânico é a pessoa que tem medo de altura, medo de escuro, de elevador, como eu morro de medo de elevador sozinha. Coisas banais do dia a dia que de repente se transforma num pesadelo você fazer aquilo. Só mesmo quem passou para saber. As pessoas dizem que é frescura, né? Mas não é não, tem que cuidar, viu? Estamos de volta e hoje, no nosso quadro de atividade física, você aí que está grávida poderá acompanhar uma aula de pilates. Sim, porque a atividade física é muito importante, mesmo para você que está esperando um bebê, desde que você seja liberada pelo seu médico, ok? Mas antes, vamos dar uma voltinha naquele lugar maravilhoso que agora para o mês de outubro, Dia das Crianças, está com muitas novidades, muita surpresa para você, para os seus filhos, para a família toda. E veja só, se o seu filho não merece como presente um final de semana no Hotel Fazenda Campo Belo. Confira. O Campo Belo conta com várias piscinas, piscina aquecida, recreação para todas as idades, uma comida deliciosa. E você, que é empresário, também pode fazer o evento da sua empresa no Hotel Fazenda Campo Belo. Campo Belo Resort. Agora sim nós poderemos ir para o nosso quadro de atividade física. Nós vamos até a cidade de Adamantina para que você saiba um pouco mais no Pilates, na vida da gestante. E quem dará todas essas informações é a fisioterapeuta Maria Clara. Bom dia, Maria Clara. Bom dia, Maíta, bom dia a todos. Estamos aqui com a gestante Rafaela, que está agora de 6 meses e meio, 27 semanas. Ela já é praticante do método antes da gestação, tá? Esse exercício que eu vou aplicar para ela, que é onde eu começo a aula com ela, trabalha exercícios de membros superiores, que ajuda no pós, na hora que o neném nascer, para trabalhar exercícios de braço, para sustentação do bebê e melhora de postura. Nesse exercício nós vamos trabalhar com a Rafaela deitada, onde ela vai trabalhar alongamento interno de coxa e fortalecimento de glúteo. São musculaturas importantes para o assoalho pélvico e para melhorar a dor lombar. Lembrando sempre que a gente está trabalhando com contração de abdômen, tá? Os exercícios para gestantes são recomendados porque ele não tem impacto, tá? Não sobrecarrega a articulação. Então traz só benefícios para alongamento, para melhora de postura. A gestante que está preparando com um parto normal, ela trabalha bastante assoalho pélvico. Bom, aqui na academia nós contamos com alguns diferenciais, um deles é o Pilates aéreo, também indicado para gestante. Nesse exercício nós vamos alongar a parte posterior de coxa,
tá? Que ajuda na sobrecarga da musculatura e melhora a dor lombar. Vai alongar também a parte anterior de coxa, que é a musculatura iliopsoas. Nesse exercício nós vamos trabalhar alongamento de cadeia posterior. Isso. E mobilização da região lombar, que é uma região bem acometida pela gestante, para melhorar a dor, melhorar a sobrecarga do peso, tá? Já que altera um pouco a postura fisiológica da gestante. Finalizamos por aqui, lembrando que a gestante tem que ter sempre uma autorização médica e a atividade pode ser realizada até o final da gestação. Obrigada pela participação, Maria Clara. Nós vamos para um breve intervalo, mas não sai daí não, porque no próximo bloco eu vou conversar com o psicólogo Valci Silva sobre a síndrome do pânico. Não sai daí não, porque é rapidinho e vale a pena. Está aqui ao meu lado o psicólogo Valci. Bom dia, Valci. Bom dia, Maíta, e bom dia aos telespectadores do programa Por Você. É um prazer ter você aqui mais uma vez conosco. É sempre mesmo muito agradável e muito importante voltar e falar com os seus telespectadores. Que bom! E hoje nós vamos falar sobre a síndrome do pânico. Fala um pouquinho pra gente, Valci, o que é a síndrome do pânico? Na verdade, ela é um impacto momentâneo, vamos dizer assim. A pessoa passa por uma crise inesperada de intenso medo e pavor e desespero de alguma coisa que geralmente ela não compreende a causa. Naquele momento. E assim, esse medo, ele pode ser um medo de qualquer coisa, medo de morrer, medo de estar doente, medo de um acidente, ou tem um medo específico? Ela tem um medo? Em geral, o primeiro medo imediato é o chamado medo de morrer, mas tem outros fatores de medo que se apresentam. Por exemplo, a gente tem um termo chamado agorafobia, que é caracterizada depois de algumas crises de pânico, em que a pessoa, por exemplo, tem medo de sair em lugares abertos e entrar no mercado, entrar numa condução como um ônibus, um metrô, onde tem multidão, chama agorafobia, ou seja, medo de espaços abertos e multidões. Então, isso é caracterizado, de forma aguda, e a pessoa tem sempre a sensação que ela vai, morrer naquele momento, vai ter um ataque de cardíaco, por exemplo, porque há uma sensação fisiológica de disparar o coração, então ela tem essa impressão. E qualquer reação diferenciada, ela pensa que vai morrer mesmo. E assim, como é que a gente pode diferenciar a síndrome do pânico de uma ansiedade normal? Do ponto de vista médico e psiquiátrico, a síndrome do pânico ela é caracterizada por transtorno do pânico. O que é transtorno? É um conjunto de reações, na verdade, que a pessoa tem que leva ao desespero. Todos nós somos portadores de um grau de ansiedade, a gente chama de ansiedade natural ou ansiedade normal. Por exemplo, a pessoa fica ansiosa porque ela vai fazer uma prova. Então ela perde o sono, ela perde o apetite. Isso é perfeitamente normal e natural, é esperado até. Ansioso porque vem gravar. Tem pessoas que ficam ansiosas porque vem gravar. Fica nervosa diante da câmera. Não é o seu caso. Fica agitado, troca as palavras, enfim. Então essa é uma ansiedade natural, que não leva a prejuízos da saúde física, da saúde mental propriamente dito. Então isso todos temos um grau de ansiedade. Em determinado momento na vida, a gente tem isso. Nós vamos ter reações. E quais as características da pessoa que tem a síndrome do pânico? Quando é que a família ou a própria pessoa tem que ficar um alerta? Porque isso é um problema, isso vem a ser uma doença. Aí a gente já entra naquilo que nós podemos chamar de ansiedade patológica. O que é ansiedade patológica? Se a ansiedade nossa é o chamado estado emocional normal, que, vamos dizer assim, traz para a gente um instinto de defesa, para a gente não avançar certas barreiras, etc. A ansiedade patológica, ela deixa de ser útil, a ansiedade, melhor dizendo, ela se torna patológica quando ela deixa de ser útil para me proteger e passa a me causar sofrimento. E nesse sofrimento, ela entra o chamado transtorno ou sintomas do pânico, que é abrupto, é instantâneo, é imediato na vida da pessoa. Isso significa assim, em 30 segundos a pessoa pode mudar de reação. É muito repentino, não está no controle dela. Não existem sinais antecipatórios. É um pânico momentâneo? É um pânico momentâneo. Não tem sinal antecipatório que indica que ela vai entrar na crise. Não. Ela surge. Quando ela entra nessa crise, qual é a reação que a pessoa tem? Olha, se ela já estiver medicada, por exemplo, já está num processo de tratamento médico, ela vai fazer uso imediatamente da medicação ou alguém vai ajudá-la a fazer uso da medicação.
Se é a primeira vez, realmente a pessoa entra num estado de confusão mental, porque ela não tem reações, né, de se proteger. Se ela não tiver apoio naquele momento, fica muito difícil a condição dela. Mas geralmente as pessoas socorrem, né, alguém nesse estado crítico. E a pessoa que está entrando nesse processo, ou seja, que vai começar a desenvolver essa síndrome do pânico, ela começa a demonstrar indícios, ela começa a dar sinais para a família? Se, por exemplo, se ela teve uma reação já, uma primeira crise, e ela teve, por exemplo, a sensação de boca seca, né, uma hipótese, se ela ficou com tremor, com taquicardia, falta de ar, mal-estar, aquela, né, sensação de sufocamento no peito ou no abdômen, provavelmente esses sintomas se tornam sinais nas futuras crises, né? Se eventualmente ela vir a passar por uma crise novamente, porque ela pode passar por uma crise e nunca mais ter nada, mas pode ter a recorrência da crise. Consequentemente, ela vai ter essas reações, esses sintomas. Então nós não chamaríamos de pré-sinais ou pré-indicadores, mas sintomas propriamente que vai atrapalhar a vida dela. E a tendência é a chamada reação comportamental de pânico, que é, na verdade, um desespero. Então, ela precisa sair à busca de socorro. Certo. E assim, dá pra gente falar em causas? Quem são as pessoas que podem desencadear esse problema? Olha, causas, elas são muito amplas, elas são muito variadas, elas são muito diversas. Por exemplo, qual é o histórico de vida daquela pessoa? Como é que ela tem vivido? Como é que tem sido o trabalho dela, a relação familiar, muitas vezes a relação conjugal, a relação social que ela tem, né? Como ela participa da vida, se ela é uma pessoa acuada, medrosa, se ela é uma pessoa expansiva, dinâmica. E olha que curioso, é muito comum em pessoas muito ativas, a gente chamaria assim, proativas, que fazem muitas coisas, têm muitas atividades, serem acometidas em algum momento dessas... Vou fazer assim já. Sabe por quê? Nós ligamos muito o cérebro, né, nas nossas atividades, ele anda em estado acelerado, o mundo moderno é acelerado. Sim. E consequentemente a gente ocupa as horas todas do dia em muitas atividades. Então eu vou usar uma linguagem aqui vulgar, né, o cérebro entra em tilt, né, ele dá um curto-circuito que a gente chama, e por alguma razão um mecanismo neurológico desencadeia esse processo chamado síndrome do pânico ou a crise de pânico, né? E um detalhe do ponto de vista estatístico, ela é mais incidente na mulher. Como a imensa maioria de algumas doenças, a mulher... Tudo na mulher, gente, então Ele é assim, de 2 a 4 vezes mais frequente nas mulheres. Justamente porque, é claro que ela ocorre em evolução idêntica nos homens, mas por que é mais incidente na mulher? Justamente porque a mulher na modernidade também assumiu um ritmo de vida bastante acelerado. E não deixou aquela coisa de dona de casa, de cuidar da casa, dos filhos, então vai uma somatória, né? E trabalhadora fora. Então isso é mesmo uma carga considerável. E até por um outro fator neurológico. As mulheres têm uma sensibilidade estrutural neurológica mais delicada. Esse é o termo, né? Porque a mulher flutua mais as regulações dos hormônios, vamos dizer. E isso, né, na incidência de pânico, por exemplo, mulheres em período fértil, que há uma oscilação grande da carga hormonal pelo processo fértil, ela está sujeita a uma síndrome do pânico. Não quer dizer que vai ter, mas ela está sujeita, com toda certeza. Valci, e o tratamento, né, como você já citou, seria o tratamento psicológico, e aí na questão de medicação, dependendo o nível, o grau do problema da pessoa, né? Em geral, o acompanhamento é duplo. Duplo. Sem dúvida, ele ocorre com a psiquiatria e ocorre com a psicologia. Por que com a psiquiatria? Porque é função do médico equilibrar certas estruturas de desarranjo da mente na questão daquilo que nós chamamos na estrutura neurológica, são as sinapses, são os funcionamentos cerebrais. E geralmente síndrome do pânico pode vir acompanhado de estados de depressão ou quadros de depressão. Então, um bom diagnóstico psiquiátrico identifica estas possibilidades e trata de forma ampliada tanto a síndrome de pânico, né, que é as crises, e o quadro depressivo que pode estar presente. E naturalmente, estes quadros são físicos em reações, mas eles podem ter causas psicológicas. Daí a importância do acompanhamento e do tratamento psicológico que a pessoa precisa e deve fazer, na verdade, né? Então, geralmente é tratado nas duas áreas. Lá no passado, lá atrás, historicamente falando, nos prontos-socorros dos hospitais,
A síndrome do pânico era tratado com uma expressão até ruim de falar, mas de piripaque nervoso. A pessoa tinha Piti também? Piti moderno. E não é verdade, né? Porque não se compreendia bem os mecanismos da síndrome. E naturalmente a medicina e a ciência ela avança rapidamente hoje, né? Em razão de pesquisas e estudos, nos distúrbios mentais. E se caracterizou a síndrome do pânico, né, com todas essas reações e sintomas, e aí deixou de se classificar como piti ou piripaque, assim como muito tempo atrás a depressão também era considerado um charme da pessoa, estava fazendo mãe ou coisa que valesse. Não é verdade, né? Só quem passa que sabe. Quem passa e os familiares, quem está. Realidade as pessoas disso. Que estão próximas também. E apenas para completar, né? Quanto tempo pode durar esse tratamento? Ele é relativo de pessoa para pessoa, como a gente costuma dizer, mas a pessoa precisa persistir e acompanhar o tratamento médico, fazer os retornos habituais, tomar medicação de forma mais disciplinada possível, não pode se alterar demais, né? E isso pode ser de médio, curto ou longo prazo, dependendo de cada pessoa e de cada tipo de reação que aquela pessoa vai vivenciar no seu dia a dia. Já dei aquela regra, cada caso é um caso. Por exemplo, pessoas em síndrome do pânico é bom fazer atividade física. A terapia, né, um detalhe importante que nós falamos agora há pouco, ela deve ser na linha chamada terapia cognitiva comportamental, que é diferente da psicologia clínica ou da psicanálise, que são ações e mecanismos diferentes. Por que terapia cognitiva comportamental? Porque isso afeta muito os comportamentos da pessoa, por exemplo, no comportamento de agorafobia, que é o medo aberto de multidões, ela precisa enfrentar isso. E muitas vezes o psicólogo pode fazer um papel importante na vida dessa pessoa, até acompanhando-a em situações em que ela precisa, por exemplo, estar num evento, num compromisso e que ela sozinha não vai conseguir. Então, a gente tem algumas práticas e algumas técnicas da terapia comportamental que leva a pessoa a fazer esse enfrentamento comportamental, de modo objetivo, né, e circunstancial da vida dela. É importante esse aspecto. Bom, é o que você falou, né? Atividade física é importante para tudo na nossa vida hoje. A gente fala isso aqui todos os sábados. Bom, mais uma vez eu gostaria de agradecer a sua presença aqui conosco e com certeza você voltará mais vezes. Eu agradeço a você, aos seus ouvintes também, e lembrar ao seu telespectador que você não se assuste com qualquer reação achando que isso já é uma síndrome do pânico. Não funciona assim. É preciso um conjunto evidente de situações e reações que caracterize a síndrome. E quem vai caracterizar o diagnóstico é sempre o médico, o psiquiatra que tem os recursos e instrumentos para fazer. Bom, mais uma vez, obrigado. Chegamos ao final de mais um programa. Sábado que vem tem muito mais. Lembre-se, eu falo sempre sobre uma atividade física. O psicólogo Valci frisou aqui agora a importância de uma atividade física. Tem uma alimentação balanceada. Menos, né? O acelerador no pezinho, né? Menos, principalmente nós mulheres. Espero por você sábado aqui na tela do SBT Interior. Um beijo, até lá. Tchau, tchau. So no, honey, I'm good. I could have another, but I probably should not. I got somebody at home, and if I stay, I might not.